O início do século XIX foi marcado por grandes transformações políticas e sociais, entre elas a Revolução Americana e a Francesa, na qual ascendeu a burguesia e os ideais liberais. Consequência disso para o direito foi o Código Napoleônico, por Napoleão Bonaparte, o qual foi responsável pela fuga da família real portuguesa para o Brasil, com a ajuda dos ingleses. Posteriormente, com a saída dos franceses de Portugal, eclodiu a Revolução do Porto, em 1820. Dom João VI precisou retornar para não perder o trono. Deixou seu filho mais novo, Dom Pedro I, que posteriormente seria o imperador do Brasil. Como praticamente toda a corte lisboeta veio para o Brasil, acabou mudando a relação entre colonos e colonizados, posto que agora o Brasil era uma Reino Unido de Portugal e Algarves. Posto que agora era Reino Unido de Portugal e Algarves. Com isso, pôde eleger deputados às cortes. Isso facilitou muito até no processo de independência, pois tiveram contato com as ideias que estavam florescendo na Europa e trouxeram esses ideais para cá. Posto que se baseava nos ideais liberais, e isso não interessava ao Brasil na época, até porque a religião oficial do Império era a Igreja Católica, era a religião católica, né? E tinha também a questão dos escravos. Então o Brasil não poderia adotar uma constituição muito liberal. Então optou-se por uma constituição unitária, monárquica, né, centralizada, não concedeu poderes às províncias e só como forma de estratégia, de controle administrativo, deu algum poder às câmaras municipais. Sendo a Assembleia dissolvida, Dom Pedro foi feita uma carta constitucional, a qual ele enviou às câmaras municipais para referendar ou não. Inclusive houve algumas objeções, mas de qualquer modo foi outorgada essa Constituição, né, foi enviada às câmaras municipais como uma forma mínima de legitimação. Então em 1824 foi aprovada. O voto era censitário, né, tinha que preencher uma série de requisitos para poder ser eleito. Homens maiores de 25 anos e tal. E basicamente é isso. O liberalismo é uma corrente de pensamento político que defende a maximização da liberdade individual. Se o compararmos com o liberalismo europeu, podemos notar algumas diferenças, pois o liberalismo de nossas terras andava junto com a escravidão e o liberalismo europeu buscava a liberdade individual. O motivo de nosso liberalismo ser diferente deve-se pelo motivo de que o Estado liberal nasceu da vontade da elite dominante, sem ter uma participação popular. Os juristas no Brasil Império. Como o Brasil estava num momento de independência, ele necessitava para as instituições de cunho jurídico juristas competentes e totalmente vinculados com o país colonizador. O que no início não foi possível porque os magistrados eles eram formados da Universidade de Coimbra. Então dificultou um pouco, desacelerou um pouco o processo de independência no setor judiciário. E em 1827 é quando surge o curso de Direito no Brasil, para poder substituir aqueles que eram muito ligados à monarquia lusitana. E em 1831, 4 anos depois, acontece isso. A magistratura, no momento da independência, antes de se formarem aqui no Brasil, não configurava um poder dependente antes de mais, pelo fato de ser partidário. Então eles eram nomeados pelo monarca. E isso o governo central então controlava, detinha o poder sobre eles. E após o liberalismo, ocorreu algumas reformas para fornecer garantias para o bom exercício jurisdicional. E foi aí então que o poder central ele diminuiu o poder sobre a atividade da justiça. E os juristas eles eram considerados duplamente importantes no âmbito político-jurídico. E era o caminho mais fácil para entrar na elite imperial. Além disso, a magistratura interessava somente aqueles que acabavam de assumir o poder, então dava margem à corrupção. Tá. Bom, eu vou falar sobre o curso de Direito no Brasil. Os debates sobre a propagação dos estudos jurídicos no Brasil se iniciaram na Assembleia Constituinte de 1823.
Os cursos de Direito no Brasil eles foram criados pela lei de 11 de agosto de 1827 e eles tinham suas sedes em Olinda e São Paulo, com a independência, o acesso à Universidade de Coimbra foi perdido, não estando mais disponível aos brasileiros como na colonização. Aí que vem a importância da criação das universidades de Olinda e São Paulo. Já a Escola de São Paulo, ela estava focada na formação de políticos e burocratas do Estado e seus esforços eram direcionados mais para a política da nação do que para o aperfeiçoamento do sistema jurídico. Bom, para ingressar na faculdade de Direito, os alunos deveriam ter no mínimo 15 anos e eram submetidos a exames de francês, latim, retórica, filosofia e geometria. É isso, acabou. Junto com a proclamação da independência e com a nossa primeira carta constitucional, que de forma direta atingiu o campo da legislação criminal, onde surgiu o Código Republicano. O Código Criminal de 1830 foi o sucessor do 5º livro das Ordenações Filipinas, que foi promulgado em 1603 pelo rei Filipe, rei de Portugal, que vigorou até 16 de dezembro de 1830, onde consequentemente surgiu o Código Criminal do Império. As Ordenações Filipinas são compostas por 5 livros, sendo o último o principal para a legislação criminal, que foi impresso em 1823, mas por razões políticas não foi transformado em lei. Para alguns doutrinadores, o Código Criminal de 1830 é dividido em 2 partes. Título 1 definia as formas de como se tratar o crime, e o título 2 era a definição das penas. Para outros doutrinadores, como Francisco de Assis, a primeira parte eram divididas em 4 partes. A primeira parte era a parte geral e as outras 3 eram partes especiais. O Código Criminal conservou a pena de morte, artigo 38 a 42, a pena de galés, artigo 44, o banimento do país, artigo 52. Mas outra questão muito importante é que havia um liberalismo havia outra questão muito importante no Código Criminal. Havia uma censura na questão liberal do novo código, que era suspeito pela intensificação da criminalidade da época. O Código de Processo Criminal. O Código de Processo Criminal foi aprovado em 29 de novembro de 1832, pois as ordenações filipinas já estavam contrariando os preceitos constitucionais no Brasil. Ele era denominado Código de Processo Criminal de primeira instância, e ele tinha o caráter liberal e oferecia ao acusado algumas garantias, como o habeas corpus, e ele valorizava muitos juízes, conferindo-lhes funções importantes. Eles eram juízes de direitos, juízes municipais, juízes de paz e promotores públicos. Eles exerciam atribuições policiais e eram eleitos ou nomeados.